te receber aqui e para poder falar dessas missões. Eu sei que nós temos tantos assuntos que eu sei que não vai dar apenas um programa, mas nós vamos Sim. realmente é, começar pelo começo, realmente desse acreditar, né, em ir daqui. Eu quero que você conte um pouquinho do seu testemunho para trazer as pessoas ao conhecimento, né, de quem é o Aldis, o que ele faz e como tudo, né, não é fácil. O início sempre é bem complicado, a caminhada, e nós ainda não chegamos no final. Nós estamos ali no meio dessa caminhada e é necessário que a gente tenha muita fé, muita responsabilidade para tá dando essa continuidade, porque o final é a entrada da glória, né? Então é o que nós queremos e não queremos ir sozinho, né? Nós queremos levar muitos conosco para povoar o céu. Não é isso mesmo, meu amado? É isso mesmo, pastor Pedro, é verdade. Mais uma vez, eu me sinto muito grato a Deus por ter lhe conhecido, por fazer parte da minha história, do trajeto já que Deus havia colocado na minha vida, mas aquele desejo no coração ainda não havia se concretizado. Muitas coisas precisavam acontecer. E a gente sabe que tudo começa com um fundamento, né? Tudo tem um fundamento. Toda instituição que se preze, a gente sabe que ela tem três pilares, né? Que é o fundamento, o desenvolvimento e o equilíbrio. Então, o fundamento para mim foi algo que aconteceu muito cedo. Minha mãe, ela me ensinou muito a temer a Deus e a amar a palavra de Deus. Eu tinha um certo temor diferente, porque na nossa casa a gente não podia tocar na Bíblia. A Bíblia ficava na estante, numa estante de vidro que tinha bem na sala, uma Bíblia grande, aquelas que vendia em sensíveis prestações. E eu tinha uma Bíblia daquela na nossa casa e aquilo me deixava curioso e ao mesmo tempo temeroso. Mas minha mãe foi me ensinando a amar a Bíblia. Então, tudo que minha mãe falava para mim da palavra de Deus, aquilo entrava no meu coração. Então, o primeiro fundamento para missões é a palavra. Né? É o amor, é a obediência que você tem à palavra. Eu sempre digo, é amor a Cristo, obediência à palavra e amor a vidas. Você tem que amar o que você faz. E quando Deus nos despertou para ir para o chamado, eu li um livro de Oswald Smith chamado Paixão pelas Almas, inclusive um canadense. Eu tive a oportunidade, o privilégio de ir na igreja dele no ano de 2014, é a primeira vez que eu vim aqui no Canadá. E aquele livro, ele mudou muito por causa de uma frase. O livro em si ele é muito bom, as experiências são muito impactantes, mas teve uma frase que mexeu muito comigo. Por que que muitas pessoas, ou porque milhares de pessoas têm a oportunidade de ouvir o evangelho mais de uma vez na zona do conforto, enquanto bilhões não têm sequer uma única oportunidade de ouvir o evangelho na zona da morte? Ou seja, nasce, cresce, vive e morre sem ter a oportunidade de ouvir o evangelho. Ah, mas Deus vai se manifestar e vai fazer algo. A Bíblia diz o seguinte: todos pecaram e estão separados da glória de Deus. A única maneira de reconciliar é através do sacrifício de Cristo na cruz. E para esse sacrifício alcançar essas pessoas, alguém tem que anunciar. Aí é o que Paulo vai falar lá em Romanos. Então, muito cedo, isso mexeu comigo. E eu só precisei ouvir o evangelho uma vez. Eu entrei numa igreja batista, convidado, foi até uma cilada, aquilo foi uma cilada santa. Me convidaram para ir para o aniversário de 15 anos e eu fui para o aniversário e participei daquele aniversário ali, muitos jovens. Foi um aniversário muito bonito de uma jovem chamada Idejane, na época, daí de Manaus. Eu tive um encontro com Jesus em Manaus. Eu já vinha estudando um tempo para ser padre, dentro de um seminário salesiano que tem aí no São José. E eu me lembro que Deus usou uma pessoa para falar comigo ali dentro daquele seminário, mas o coração ainda duro, a gente ainda sem ter sensibilidade, né, àquilo que Deus falava. E essa minha vizinha me convidou, a irmã Lúcia me convidou para ir para o aniversário, e eu fui. E no outro dia ela me convidou para ir no culto, e eu caí na cilada de ir no culto. E naquele dia, um presbítero chamado, um diácono chamado irmão Raimundo, ele pregou em João 3,16. Eu digo que é a bomba nuclear mais potente que tem na face da Terra. E aquilo mexia comigo por dentro. E eu tive ali um encontro com Cristo naquela noite. Eu entreguei minha vida para Jesus e tudo mudou na minha vida. Foi a noite mais memorável. Foi dia 15 de novembro de 1992. Então, no dia da proclamação da República, né, eu digo: o céu é minha bandeira. Então, eu hasteio a bandeira do céu onde eu vou.
porque realmente foi um encontro, foi algo que marcou a minha vida. Eu achei até que por algum momento que eu estava ficando doido, mas depois eu descobri que eu realmente estava doido, né? Porque todo cristão, todo servo de Deus, ele tem 80% de fé e 20% de loucura, né? Eu digo, só tenho 20% de fé, né? O resto é loucura. Porque o evangelho realmente ele mexeu com a minha vida. E a partir dali nasceu no meu coração o desejo de pregar para as pessoas. E eu comecei, como o senhor falou, na minha vizinhança, carregando caixa. Eu era o homem mula. Então, quando eles faziam aqueles cultos nas ruas, fazia muito, né, em Manaus, eu era o homem mula, eu carregava a caixa de som. Então, a única coisa que eu podia ser útil naquele tempo era assim, então. Mas eu servia a maneira que eu podia servir. E ali eu fui fazendo aquilo que eu podia fazer, né, contribuindo da maneira que dava para me contribuir. E graças a Deus, Deus foi desenvolvendo em mim algo que foi gerando esse amor, foi crescendo cada vez mais, abrindo a minha mente, me fazendo entender, de fato, o significado de caminhar, né, que é amar, servir e obedecer. A gente precisa ter esses 3S na nossa vida, né, que é salvação, santificação e serviço. E esse processo ele foi muito fácil. Quando você deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Então, esse chamado nasceu principalmente do fundamento da palavra, do amor pelas vidas e desse encontro, né? Dessa mensagem impactante também que eu tive no livro de Oswald Smith. Daí a gente se conheceu na escola de teologia, né? Eu tive o privilégio de conhecer o senhor ali, e a gente foi desenvolvendo ali uma amizade que foi caminhando aí junto com a gente, com graça, né? com amor, com pureza, e o senhor sempre foi aquele amigo, aquele parceiro, não só fazendo missão daí, mas fazendo também através da minha vida, que o senhor foi um dos mantenedores mais fiéis, e ainda é, né, dos mantenedores mais fiéis que eu tive no campo. Eu digo sempre que o pastor Pedro é o pastor da igreja de Filipos. A igreja de Filipos era a menor igreja, foi a primeira igreja que Paulo abriu na Europa, mas foi a igreja mais fiel ao ministério de Paulo. E o senhor foi essa pessoa, essa igreja representada aí, representando o céu na minha vida ali na África, não só na África, né, mas em Anápolis, no curso da Missão Cairóis, quando eu fiz o curso e fui para a África. Então, graças a Deus, pastor Pedro, por ter acreditado em mim. Quando você já tem uma trajetória, um começo, é bom demais. Mas quando você está no começo, que a pessoa não sabe o que é que vai dar, é uma loteria, né? Mas graças a Deus que o senhor acreditou, foi investindo muito, muito alto em tudo que o senhor podia investir. E eu digo que parte daquilo que a gente construiu ali na África, das vidas que foram ganhas, das igrejas que foram construídas, eu divido com o senhor essa alegria, essa graça, porque eu sei que o senhor foi muito importante nessa caminhada. E realmente eu consigo acompanhar a tua trajetória, tanto aí desse início e agora aí mais ou menos pelo meio dessa caminhada, né? Tive o privilégio de ir até a África e verificar a necessidade, a urgência do evangelho e tudo aquilo que você procurou fazer, né? Diferente de muitos missionários, não quero diminuir nenhum, mas eu consegui perceber lá que todo missionário ele vai e ele é escondido, né? E ele inclusive fez curso de futebol para poder trabalhar lá na África, aquele negócio todo. Mas chegou um tempo que você se revelou, né? Disse, eu sou cristão. Você é muçulmano, você é quem quer que seja, mas eu sou cristão. E você começa a defender essa fé, porque é aquilo que é você, a revelação. E isso fez muita diferença na tua vida. E por isso aquele trabalho ali na África, ele cresceu tanto, né? Devido realmente a essa ousadia de poder desafiar e revelar quem você é. Sem o medo. Lógico que todos nós temos medo, todos nós temos respeito pela cultura dos outros, mas a gente tem que revelar quem é você. Então, quando eu retornei de lá, eu disse que a sua diferença em relação aos outros e por que você dava um resultado tão
tão grande em relação ao outro, exatamente por causa dessa coragem de ter se revelado para as pessoas e para todos que, se é para falar de religião, vamos falar de religião no mesmo nível. Você fala do teu Alcorão e eu falo da minha Bíblia Sagrada. Tu fala disso e eu falo disso. Tu fala de Cristo, tu fala de Alá e eu falo de Cristo. E assim você conseguiu, vamos dizer assim, ter um desenvolvimento maravilhoso ali naquele país devido realmente essa revelação, esta situação realmente que você é alguém que tem essa coragem, até pelo fato de ter sido militar e não ter medo, né, de dar a cara a tapa, né, e saber também que nós temos um Deus que podemos confiar. Sabemos que com ele nós somos maioria. A formação, pastor Pedro, aquilo que você absorve, as pessoas que você anda, elas são muito determinantes na sua vida, né? É o resultado, né, daquelas pessoas que você caminha, você absorve. E graças a Deus eu tive o privilégio de andar com muitas pessoas com características diferentes, né? Uns mais amorosos, como o senhor, mais sábio, outros como o pastor João, lá de Anápolis, que o senhor conhece, e outros como o pastor Clarimundo, cada um com a sua graça, com a sua virtude. O pastor Joãozinho, lá na África, foi para mim um diferencial muito grande, me fez ver missões de uma maneira diferente. E ele sempre dizia, olha, se tiver que errar, erra pela misericórdia. Porque quando a gente vai para o mundo islâmico, a gente comete um erro muito grande. Quando a gente vai fazer missões em si, eu não vou fragmentar aqui, mas a gente sabe que cada lugar existe uma pegada diferente, você tem que ter uma estratégia diferente. Então, quando você vai para o mundo islâmico, quando você sai do Brasil, que você vê uma conferência missionária, um missionário ali pregando, mostrando o trabalho, o que você pensa? Você pensa assim, eu vou para o campo missionário, eu conheço Jesus, eles não conhecem, eu vou chegar lá e falar que Jesus ama eles, eles vão dizer, me dá Jesus, eu quero Jesus. Quando, na realidade, você toma um choque, é o primeiro choque que você toma, que é o choque cultural. Porque eles têm as verdades dele, ainda que sejam mentira, mas eles têm aquilo que eles defendem. Então você pensa assim, eu vou levar minhas informações, vou compartilhar com eles, eles vão querer Jesus. Só que a vida que eles levam, os princípios que eles vivem, são muito mais fortes. Eu digo que eles fazem pela mentira o que muitos cristãos deixou de fazer pela verdade. Então isso acontece muito no mundo islâmico, porque muitos vão pela empolgação. E quando chega lá, eles querem viver aquilo que as pessoas já vivem. As pessoas não precisam de mim, não precisam do Senhor, não precisam de quem vai, eles precisam do Evangelho. Se a proposta que eu estou levando é a do Evangelho, eu vou ser relevante para aquela cultura. Eu vou ser relevante para aquela nação. Como o senhor falou, eles têm a cultura deles. E a cultura deles, para eles, é tão importante quanto a nossa para nós. Então, cultura são valores que a gente agrega à nossa maneira de viver. São princípios que a gente estabelece da maneira que a gente quer caminhar. Então, a cultura ela é macro. Só que quando a gente chega ali, a gente está levando algo que é maior do que a cultura, que é o Evangelho. O Evangelho, ele faz toda a diferença em qualquer cultura que você entrar. Por quê? Porque o Evangelho ele é supracultural, ele é multicultural, ele é transcultural, ele é intercultural, ele é contracultural. Ele vai confrontar o homem na cultura dele, na cultura do outro. Ele vai fazer relação entre uma cultura e outra. Ele vai comunicar uma verdade e vai confrontar a nossa cultura também. Então, o que fez diferença para mim na minha vida, primeiro, é a graça de Deus. Sem a graça de Deus, nós não somos nada. Tudo é através da graça. E eu sempre digo, a graça exclui o mérito e o mérito exclui a graça. Mas a média das pessoas que você caminha, a maneira com que você vive e absorve aquilo, o desejo que você tem de absorver, ele faz diferença na tua vida. Por exemplo, Saul, ele morreu e não teve um valente que morresse por ele. Davi tinha 37 homens que lutavam por ele, dando a própria vida. Tanto que a Bíblia diz que foram os valentes de Davi que o colocaram no trono, abaixo de Deus. Deus já havia escolhido, mas foram os valentes que Deus usou ali para ser aquela ferramenta para colocar o filho dele no trono. Então, um covarde forma um covarde, e um valente forma um valente. Então, eu andei com muitas pessoas que transmitiram esse espírito, essa essência para mim. O pouco que nós caminhamos aí em Manaus, antes de eu partir para a África, eu aprendi muita coisa com o senhor.
Aprendi outras coisas boas e maravilhosas com o pastor João, com o pastor Clarimundo, com o pastor Israel, ali em Anápolis. E lá na África, com o pastor Joãozinho. Então, eu tenho essa dívida de gratidão. E eu digo para as pessoas, eu sei que eu sou falho, eu sou um pecador miserável, que todos os dias eu careço da misericórdia do Senhor. Mas eu digo, eu não posso errar, eu não posso envergonhar Deus, eu não posso envergonhar o pastor Pedro, o pastor João, o pastor Clarimundo, outros pastores que caminharam pela minha vida. Mas tudo isso é importante, pastor Pedro, porque quando você chega no mundo daquele, onde você vê a maneira com que eles vivem, e aquilo que eles defendem com unhas e dentes, sendo capaz de morrer, de se matar por aquilo, desafia o nosso cristianismo. A gente é obrigado a viver um cristianismo realmente que não seja de aparência, mas de essência, para que eles possam ver Cristo na gente de uma maneira clara e dizer, por que ele faz isso? O que é mais forte do que aquilo que eu vivo aqui? Aí a gente tem a oportunidade de chegar e levar o evangelho para eles. Então, isso para mim foi muito importante, essa maneira que eu adotei como prática de vida, de essência. Eu não quero que essa essência mude. Você nunca vai ver um leão comendo folha quando ele não tem carne para comer, porque ele é carnívoro, ele tem uma essência. Eu acredito que todo cristão ele tinha que ter essa essência, ele tem que ser espiritual, ele tem que ser determinado, não desesperado, determinado naquilo que Deus chamou ele para fazer. E foi o que eu adotei na minha vida quando eu cheguei ali naquele campo missionário.